Nessa videoaula, trataremos de um assunto bastante debatido na filosofia da ciência, a separação entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. Discutiremos o significado de cada um desses contextos e apresentaremos algumas críticas feitas a essa distinção à luz da moderna filosofia da ciência. Dado que esses contextos são complexos, a história da ciência pode auxiliar para que a gente compreenda cada um deles. Nessa perspectiva, apresenta-se sucintamente os estudos de Stephen Gray desenvolvidos na eletricidade. O século XX é marcado por significativas considerações sobre a ciência. No início do século, por volta de 1930, houve a explicitação da separação entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. Contudo, por volta de 1960, alguns filósofos como Hanson e Kuhn começam a criticar essa distinção, uma vez que começam a analisar a ciência e o seu desenvolvimento. Também nesse século, por volta de 1980, houve novas considerações sobre o papel do experimento no desenvolvimento científico. No início do século XX, os filósofos da ciência estavam interessados no produto científico, uma reconstrução da pesquisa científica. Não era de interesse para esses filósofos estudar a gênese do conhecimento. Para eles, bastava a reconstrução do conhecimento como um produto acabado. É nessa perspectiva que Reichenbach, físico, filósofo e matemático, vai apresentar uma distinção entre aquilo que se desenvolve na pesquisa científica e aquilo que é apresentado para a comunidade. Nessa perspectiva, ele introduz dois contextos, o da descoberta e o contexto da justificativa. Quando Reichenbach faz essa distinção, ele conhece muito bem como a ciência se desenvolve. Dentre as suas obras, a gente pode citar A Teoria da Relatividade, um conhecimento a priori, publicado em 1920, de Copérnico a Einstein, A Mudança em Nossa Visão do Mundo, em 1927, e A Filosofia da Ciência, publicada em 1953. Não só para Reichenbach, mas para outros filósofos da ciência, como Popper e Carnap, era fundamental fazer a distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. O contexto da descoberta e o contexto da justificação são processos temporalmente indistintos. Essa argumentação é normalmente defendida com o uso da história da ciência, especificamente com a utilização de casos históricos nos quais não há uma distinção temporal entre os contextos. Uma outra crítica à distinção alega que o contexto da descoberta possui aspectos lógicos. Essa alegação contesta a concepção de que o contexto da descoberta deve ser analisado somente pelos campos empíricos do conhecimento, como a história, a psicologia e a sociologia. Uma outra crítica referente à distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificação diz que a justificação possui aspectos sociológicos e psicológicos. Essa premissa, cujo principal proponente é Kuhn, argumenta que o contexto da justificativa possui elementos sociológicos, no âmbito da escolha social de teorias pela comunidade, que inclusive varia de uma comunidade científica a outra ou de uma época a outra, e os elementos psicológicos, visto que cada membro de uma comunidade pode interpretar diferentemente determinados valores. Kuhn ainda argumenta que as decisões fundamentais são justificadas no sentido das escolhas feitas de acordo com valores cognitivos dos sujeitos ou de uma comunidade. Uma outra crítica a essa dicotomia alega que a psicologia e outras disciplinas empíricas, como a história, são relevantes da epistemologia. Nessa perspectiva, argumenta-se que disciplinas fatuais podem ser importantes para a epistemologia. Elas podem oferecer elementos que permitem um melhor entendimento do conhecimento, uma vez que analisa todo o seu processo. Uma outra crítica diz que o tipo de raciocínio utilizado na atividade da descoberta não difere do raciocínio utilizado na sua justificação. Visto que a geração de hipóteses e teorias se estende, por vezes, à resolução de um problema ou à busca da compreensão de um fenômeno, a investigação científica abrange muitas fases, cada qual envolve, mesmo que parcialmente, uma justificativa. As diferentes objeções trazidas na literatura contra a distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa nos permitem analisar a ciência como ela realmente ocorre, como um processo que intercala as reconstruções lógicas com os aspectos subjetivos, ou seja, uma ciência construída humanamente, com erros, ideias, hipóteses, casualidades. Dada a complexidade desse contexto, a história da ciência pode nos auxiliar a interpretar cada um deles. Dessa forma, apresenta-se a seguir, sucintamente, os estudos desenvolvidos por Stephen Gray na eletricidade. Stephen Gray foi um eminente estudioso da eletricidade que viveu no início do século XVIII. Dentre as suas maiores contribuições está a descoberta da virtude atrativa por contato e comunicação e a conceitualização dos corpos isolantes e condutores. Uma das suas grandes virtudes era o seu estado de alerta para os efeitos imprevistos. Gray desenvolve inúmeros experimentos com arranjos experimentais bastante simples. Nos seus estudos é possível constatar, muito fortemente, a dinâmica entre hipótese e experimentação. Nessa perspectiva, Gray decide trabalhar com um novo material, um vidro.
Inicialmente, Gray inicia seus estudos utilizando um tubo de vidro oco e o fechou com rolhas. Deixando esse material em sua bancada, inesperadamente constatou que uma pena foi atraída pela rolha. Não havia ainda, nesse momento histórico, um corpo teórico que pudesse explicar esse fenômeno. E Gray conclui: eu estava muito surpreso e concluí que havia certamente uma virtude atrativa comunicada à rolha pelo tubo excitado. Gray busca analisar e relacionar esse novo fato com suas convicções sobre os fenômenos elétricos. Ele se entrega a uma busca incansável para compreender o porquê que isso aconteceu e para quais materiais isso poderia novamente acontecer. Ele realiza diversos experimentos, levanta novos questionamentos e chega à descoberta da condução elétrica por contato. Segundo Hanson, essa descoberta de Gray pode ser caracterizada como trip-over, uma descoberta que acontece ao acaso, onde não há um corpo teórico ainda estruturado que possa explicar essa nova descoberta. Segundo Roberts, os acidentes podem tornar-se descobertos pela sagacidade do estudioso em entender esses acidentes. Esse momento de Gray é possível evidenciar justamente como um acaso favorece uma mente preparada. No cenário atual, os filósofos da ciência alegam que o contexto da descoberta e o contexto da justificativa não permitem satisfatoriamente uma dicotomia. Nesse caso de Gray, é possível verificar justamente isso. Como ressalta Kuhn, até que o cientista tenha aprendido a ver a natureza de um modo diferente, o novo fato não será considerado completamente científico, ou seja, ao longo de todo o processo de uma descoberta científica sempre há, de forma direta ou indiretamente, uma justificação. Gray desenvolve um novo experimento, que consiste em manter uma esfera de marfim presa a um tubo de vidro eletrizado por meio de um barbante preso a um prego. Contudo, com esse novo aparato experimental, Gray não constata a eletrização da esfera de marfim e conclui que, quando a virtude elétrica veio até o laço que estava suspenso na viga, ela subiu para essa mesma viga, de tal forma que nenhuma parte dela, ou ao menos muito pouco dela, desceu até a esfera. Não conseguindo compreender por que a esfera de marfim não se eletrizou, Gray procura seu amigo Granville Wheeler, na qual demonstra todos os experimentos desenvolvidos até então. Wheeler sugere que, ao invés de utilizarem prego para suspenderem a linha de comunicação, eles utilizem um material mais fino. O prego, devido à sua espessura, provavelmente estaria atraindo toda essa virtude atrativa e não permitindo que ela descesse até a esfera de marfim. Dessa forma, modificando esse experimento, utilizando seda ao invés do prego, eles conseguem a eletrização da esfera. Diante da dúvida do porquê a esfera de marfim não se eletrizou, ao invés de procurar o seu amigo, Gray poderia simplesmente desconsiderar esse experimento. Mas, à luz das suas convicções acerca dos fenômenos elétricos e buscando, sobretudo, compreender esse novo fato experimental, ele foi dialogar com seu colega. Como salienta Roberts, a pessoa que vê apenas o que se espera e descarta os resultados inesperados como sendo errados não fará nenhuma descoberta. As novas preocupações de Gray e Wheeler agora era para que distâncias essa virtude elétrica poderia se comunicar. Nessa perspectiva, eles utilizam linhas de comunicação cada vez maiores, conseguindo alcançar uma eletrização de até 203 metros. Contudo, com o aumento da linha de comunicação, a seda que a suspendia se rompia. Nessa perspectiva, começaram a utilizar novos materiais, como fios finos de ferro e de latão. Contudo, utilizando esses novos materiais, eles não conseguiram a eletrização da esfera de marfim. A partir disso, surge uma nova problematização. Até o momento, eles acreditavam que a espessura do material que suspendia a linha de comunicação era fundamental para a comunicação da virtude atrativa. Contudo, com essas novas experimentações, eles constatam que não é a espessura do material que era relevante para a comunicação dessa virtude, mas sim o tipo de material que estava sendo utilizado. E eles dizem: estávamos agora convencidos de que o sucesso que havíamos obtido anteriormente dependia das linhas que apoiaram a linha de comunicação, sendo de seda, e não devido ao fato de serem finas, como havia imaginado antes da experiência. Com essas novas constatações, Gray conclui que alguns materiais permitem a passagem da virtude atrativa enquanto outros não, ou seja, conceitualiza os corpos isolantes e os corpos condutores. Ao mencionar, e não devido ao fato de serem finas como havia imaginado antes da experiência, Gray enaltece a ideia de procura. Segundo Hanson, essa descoberta pode ser caracterizada como puzzle out. Para ser decifrada, como quebra-cabeça, Gray e Wheeler buscaram entender por que em determinados momentos a esfera de marfim se eletrizava e em outros não. Dessa forma, começaram a catalogar alguns tipos de materiais que permitiam ou não a passagem da virtude atrativa. Em 1730, Gray realiza um experimento que ficou famoso na história da eletricidade, na qual ele suspendeu um menino e verificou que o corpo humano também transmitia a virtude atrativa. Eletrizando um tubo de vidro por fricção e aproximando-o dos pés do menino, sem tocá-los, constata que o seu rosto atrai para si lâminas de latão colocadas sobre um suporte, ou seja,
Como já mencionado, o corpo humano transmite a virtude atrativa. A seguir, mostraremos o trecho de um vídeo da BBC que apresenta o aparato experimental utilizado por Gray em uma de suas famosas experiências com um garoto suspenso por fios. One of the first early breakthroughs would never have happened had it not been for a terrible accident. This is Charterhouse in the centre of London. Over the past 400 years, it's been a charitable home for young orphans and elderly gentlemen. And sometime in the 1720s, it also became home to one Stephen Gray. Stephen Gray had been a successful silk dyer from Canterbury. He was used to seeing electric sparks leap from the silk, and they fascinated him. But then he was offered a new life here at Charterhouse, and with it, the time to perform his own electrical experiments. Here at Charterhouse, possibly in this very room, the Great Chamber, Stephen Gray built a wooden frame. From the top beam, he suspended 2 swings using silk rope. Now, with a large audience in attendance, he got one of the orphan boys who lived here at Charterhouse to lie across the 2 swings. Gray placed some gold leaf in front of him. He then generated electricity and charged the boy through a connecting rod. Gold leaf, even feathers, leapt to the boy's fingers. Some of the audience claimed they could even see sparks flying out from his fingertips. Show business indeed. But to the curious and inquiring mind of Stephen Gray, this said something else as well. Electricity could move. From the machine to the boy's body, through to his hands. But the silk rope stopped it dead. It meant the mysterious electrical fluid could flow through some things, but not through others. O experimento que Gray desenvolve com o garoto, além de evidenciar que o corpo humano transmite virtude elétrica, representa um puro espetáculo para as pessoas naquela época e para os estudantes que hoje estudam a história da eletricidade. No entanto, como bem ressalta Bachelard, as demonstrações espetaculares devem ser explicadas e contextualizadas para que possam ser bem entendidas. Como explicita a análise dos estudos de Gray, os elementos motivacionais, os aspectos humanos, as casualidades e os possíveis erros no desenvolvimento da pesquisa podem direcionar a atividade científica. Ignorar esses elementos pelo apreço apenas do contexto da justificativa contradiz o verdadeiro trabalho científico. A explicitação de casos históricos com reflexões filosóficas pertinentes propicia ao aluno uma compreensão mais adequada sobre vários aspectos relativos à natureza da ciência e uma melhor assimilação da interferência de aspectos humanos e subjetivos no desenvolvimento científico. Por fim, o contexto da descoberta expõe elementos importantes tanto para as disciplinas fatuais, como a história da ciência, quanto para disciplinas normativas, como a filosofia. A própria compreensão do que vem a ser uma descoberta casual demanda uma análise histórico-filosófica que transcende a distinção dessas áreas do conhecimento. Como bem enfatiza Lakatos, a filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia, a história da ciência sem a filosofia da ciência é cega. Qualquer análise dos pormenores da investigação científica implica em apreciar o contexto da descoberta sob uma perspectiva histórica e filosófica e estimar concomitantemente as relações entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa.